Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada, na zona sul de São Paulo. Então sendo cada vez mais específico, né? No próximo, Rua Maranhão, 421. próximo vai ser na latitude 55. Opa, comigo é 2 pulinhos do Trópico de Capricórnio. Ah, é? É, você abaixa a cabeça que ele pega você. Se você quer ouvir somente o tema, e não quiser ouvir a abertura, que tem até o livro da semana, pule para 14 minutos e 37 segundos. Muito bem, estamos de volta aqui em Biblecast número 62. É isso mesmo. E, Na nossa saga. e hoje nós temos uma abertura aqui curta, né, Júnior? Um programa curto, aliás. Ah, nós estamos fazendo um programa curto porque, Diego... Tá na hora de fazer programa curto. É, a gente tá tentando, é uma terapia, nós Isso. tá tentando fazer. Lutando pra fazer. Lutando pra fazer. Então, muito bem. Júnior, eu quero começar falando do telefonema que eu recebi essa semana. Vai. De André Isidro. André Isidro. Tem parte com o Valmiro? Não tem. Quer dizer, não sei, hein? Vai saber. O André Isidro era minha igreja, né? E ele descobriu o Biblecast há pouco tempo. E ele tá aí ouvindo os Biblecasts anteriores, né? E ele me ligou porque ele falou assim: eu tenho que te ligar pra dizer o que aconteceu comigo. Porque eu tava indo pro trabalho, isso foi ontem, né? Quinta-feira, dia 1º de setembro. Eu tava indo pro trabalho, dentro do metrô, né? Quando eu comecei a ouvir a abertura do Biblecast 25. Você lembra, Júnior, o que tem lá na abertura do 25? Faço a... Não, lógico, é claro. Lembrou. 25 foi quando nasceram os heróis, não foi? Exatamente. Claro. Foi a convocação dos heróis. Lá nasciam os heróis do Biblecast. Nossa, você vê que é tão marcante que eu lembrei. É, você lembrou mesmo. Foi, quando nasceu a convocação. Que tá chegando a nova convocação desse ano, hein? É nós de novo, hein? E aí, o André, desembestou a rir dentro do metrô. Que ele falou que ele não sabia o que fazia, que as pessoas olhavam pra ele. Ele ria, e as pessoas olhando pra ele que nem um maluco. E ele falou que ele chegou a pensar em mudar de vagão. O que o povo vai chamar de herói? Porque foi realmente algo que veio do profundo do coração. Do profundo. Muito bem, André Isidro. Um abraço pra você, continue firme nos Biblecasts. E é isso, gente. Mande seus feedbacks pra nós. Nós não temos mais falado estas palavras pra vocês. Não é porque não há necessidade, é porque simplesmente a gente deixou vocês à vontade, né? Antigamente a gente ficava aqui. Antigamente a gente ficava aqui choramingando, mendigando os feedbacks, lembra? No começo, gente? Foi, claro. A gente ficava aqui, gente, escreve e-mailzinho, manda alguma coisa. Então a gente não fala. Eu fiquei tão feliz aqui quando a Tati Barreto apareceu de novo. Entendeu? A gente não tá mais pedindo, mas não quer dizer que a gente não necessite, né? E ela disse que tá sempre por aí. Eles estão aí, gente. Outra coisa, Júnior, é que a gente não tá pedindo mais divulgação, mas também não quer dizer que é pra parar de divulgar, né? Só porque o Ronaldo Oliveira falou lá. O tempo do heroísmo não é só quando tem que votar pro melhor blog. Não é só esse tempo que você tem que divulgar, você tem que divulgar a vida. E eu sei que tem gente divulgando mesmo, inclusive a Milene Cavalcante da minha igreja. Que também descobriu o Biblecast sozinha, que é a namorada, a noiva agora, perdão. Opa. Do Bruno, que se batizou, lembra? Opa! Você viu aí? Ela gravou um CD todo bonitinho, fez capinha, criou uma etiquetinha do Biblecast pra grudar a capinha do CD, do DVD, o CD, não lembro. Então, gente, é isso. Divulguem aí o Biblecast. E recebemos aqui 2 e-mails aqui que eu quero mencionar rapidamente, nós não vamos ler, mas é um e-mail de Maria Júlia Santana, nossa amiga de Bragança Paulista. Sim. E um e-mail de Dayana Melo, que vem assinado por Márcio Henrique e Leandro Melo também, dando sugestões de temas para o Biblecast. Nós estamos aqui analisando as sugestões de vocês e vamos levar adiante isso daí. Obrigado pela opinião de vocês aí, por se envolverem com o programa.
É verdade, hein? E vocês podem sugerir temas, velho. Claro. Nós estamos abertos aí. Se há necessidade, deixe-nos aqui. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu acho que todas as sugestões feitas a gente já fez, não fez? As anteriores? Já atendeu. É verdade. Das anteriores já foi todo mundo atendido. Não quero mais saber de Claudio Lima cobrando nada. Só eu que não atendi ele até hoje, né? Não, você não respondeu o e-mail do Robson Teles até hoje. É do Robson Teles. Até hoje, Verdade. o Robson Teles não viu a cara do seu e-mail. Meu Deus do céu, gente. Por que eu sou assim? Por quê? É uma boa pergunta. Agora, Júnior, nós temos um programa aqui no nosso Biblecast que nós soltamos en passant na semana passada por causa do tempo. Foi. Semanas temos... Mas eles estavam de volta. Estavam de volta firmes, fizeram um programa de 20 minutos. É que fazia tempo, né? Exatamente. É o início da nova temporada, primeiro episódio da segunda temporada de Escolhi Ser Pastor, Júnior. Foi. Você viu que eles falaram que vão ter aula de filosofia? Eles nem imaginam. Agora já imaginam, né? Não, ainda não, porque eles começaram a semana passada. Eu não imagino ainda. Não, mas mesmo assim, não perdem por esperar. A aula de filosofia. Eu vou estar com o professor de filosofia amanhã, vou fazer questão de falar pra ele dar aquela aula que ele deu pra gente lá, Júnior. Nossa, aquela lá abalou. Não. Abalou até hoje. Isso abalou as estruturas daquele colégio. Foi aí, nas aulas de filosofia. Abalou tão grande que a gente não vai nem falar o que foi. Não, abalou tão grande que o jeito que eu penso é minha vida. Depende daqui, ó. Abalou tão grande que às vezes que a gente mencionou isso no ano passado, a gente teve que colocar um chiado, né? Foi. Muito bem. As aulas de filosofia é daquela que muda a sua vida. É isso aí. Troca o chip do cérebro. E falando nisso, Júnior, olha quem está aqui deixando seu testemunho para o programa Escolhi Ser Pastor, o professor de filosofia. E falando em filosofia, Diego, olha aí. Vem, pastor. Olá, meu nome é Rodrigo Silva. O que Jesus fez por mim é algo tão importante que eu resolvi dedicar a minha vida a sempre falar do meu Salvador e levar pessoas aos pés dele. Por isso, eu escolhi ser um pastor. Olha aí, Júnior, todo pastor tem um motivo para ter escolhido ser pastor. Esse é o dele, ó. Já mostramos aqui o motivo de Emilson Reis, o diretor do curso teológico do NASP. Seminário Teológico do NASP. E agora, pastor Rodrigo Silva. E eu vou dizer pra você, a galera do Escolhi Ser Pastor achava que a gente ia parar no Emilson. Olha aí. Tome. E você pode visitar o site do programa Escolhi Ser Pastor, que é escolhiserpastor.com.br. Nesse site você tem os próprios programas deles separadinhos lá pra você ouvir. É o mesmo programa que sai no Biblecast, só que lá tá separado do Biblecast, né? Então você pode ouvir lá também. Então se alguém tá chegando agora e quer se adiantar, quer descobrir como é que foram os programas anteriores, pode ouvir por lá. Lá também eles fazem atualizações sempre, trazendo conteúdo das aulas, coisas que estão acontecendo ali. Tem um post que eu quero recomendar aqui, Júnior, que é o post das pérolas de sala de aula. É legal, hein? Eu ri muito quando me lembrei de coisas semelhantes que aconteceram no meu tempo e as coisas que eles estavam descrevendo ali que está acontecendo agora no tempo deles, na sala deles. É sempre igual. Vale a pena você lá ler esse post, pérolas da sala de aula lá que eles têm. E nós temos até a nossa pérola, né? Temos até a nossa, é verdade. Nós temos várias. E você tem vários conteúdos lá no site deles, vale a pena você conferir. E semana que vem tem o próximo episódio, segunda temporada, Escolhi Ser Pastor. episódio 2. Isto mesmo. E agora é o seguinte, Diego, eu gostaria de lembrar que temos aí o Traços do Reino toda segunda-feira. É verdade. Com o nosso querido Felipe Carmo. Nosso querido Felipe. Toda semana eu vou confessar um negócio, Diego. Até hoje, do dia 22 de agosto, eu fico pensando o que é aquilo que o Felipe fez. O quê? Diego, eu sou meio burrinho, Diego. Eu não entendi nada, cara. Qual que você não entendeu, meu? Eu não entendi aqui do Jesusinho amarrado, cara. Alguém me ajuda. Eu te explico o Jesusinho amarrado. Eu também não tinha entendido direito no começo. Nossa, eu tô até hoje. Olhando, eu olho. Todo dia eu entro aqui e Mas falo, a minha esposa entendeu e me explicou. Mentira que entendeu. Sim. Não foi você que entendeu? Não. Então pensei que era só eu. Não, eu também não entendi. Aí a Bruna entendeu e falou assim, não, vou explicar.
Estamos falando do Traços do Reino, primeira temporada, episódio 8. Episódio 22 de agosto. Título Ensino. Eu também tava com dificuldade de entender e tal, eu dei minha interpretação, mas a dela foi realmente bem melhor. E eu achei excelente. Vamos lá. Não sei nem se é isso mesmo. Vamos ver. Dê sua opinião aí, né? O Felipe vai dizer pra nós, hein? Mas... O Felipe vai falar assim, caramba, não falei nada disso. Ó, aparece um cara que também acabou de ser batizado, certo? Certo. Com de batismo e tal. E ele fala assim, ó, é bom ser batizado depois de tanto tempo longe, então se trata de um rebatismo. Certo. Aí ele fala assim, ainda bem que vocês insistiram comigo, que se trata de... O pessoal, né, abraçou ele pra ele voltar pra igreja. Só que o pessoal abraçou ele, mas depois abandonou ele sozinho, meu. Porque o cara sai de cena e leva o Jesus amarradinho com ele. Ele fica sozinho. Ele fala, a última fala dele, ele tá sozinho olhando pro lado assim e fala, pessoal, oi, alô? Diego, o Jesus tá sendo arrastado, né? É. Eu achei que ele tava caindo no buraco, meu. Não, ele tá sendo levado embora. Aquele Jesus que ele sentia na galera quando ele tava indo pro batismo, todo mundo ali e tal, desaparece depois que ele batiza. Ah, ou seja, a galera vai embora e Jesus tá brigando com os caras pra que eles não vão, né? Isso. Então, pra que Jesus não brigue, pra não aplacar a consciência, eles amarraram Jesus. Não, amarrar Jesus ali é só a ideia de que o Jesus, ele... Nós somos Jesus, né, aqui, no sentido prático. Não no figurado, não no real, né? Ah, eu acho que não precisa nem ser rebatismo, é qualquer batismo. Aqui no caso aqui, porque eu tô falando de rebatismo porque o cara fala, estive tanto tempo longe. Mas isso é uma realidade que... Todo mundo tá longe, que vem de batismo ou rebatismo. Tá longe. Isso, ficou sensacional. Agora sim. Descobri que eu realmente tenho algum defeito aqui. De vez em quando não funciona na minha cabeça. Ai, meu, ainda bem que a gente tem mulher. Mulher é pra isso. Não é. Quando você não vê uma coisa, a mulher vê. Eu admito que às vezes eu não entendo as coisas. Se você um dia não riu de uma piada, levanta a mão aí, por favor. Muito bem, e temos o Traço do Reino, então toda segunda-feira, e vamos orar pelo Felipe Carmo, porque ele agora está em Palmas, Júnior, fazendo evangelismo. Saiu para o evangelismo em Palmas. Foram solteiros que foram pra lá, né? Foi. Se você está solteiro, vá pra Palmas. Exatamente. Então ele está lá em Palmas nesse momento. Vamos orar e torcer para que o evangelismo dele dê certo lá em Tocantins. Ok? E, Júnior, para terminar a divulgação, quero divulgar aqui o podcast Pupilas em Brasas mais uma vez. Muito que bem. pupilasembrasas.wordpress.com, né? Um podcast que vem, como diz o Júnior, pelo outro lado. Isso. Trata de assuntos seculares e traz pra perspectiva bíblica. E ele tá tratando de filmes. Já saiu Pupilas em Brasas número 3, saiu na quarta-feira, sai toda quarta-feira no pupilasembrasas.wordpress.com. É o seu podcast pra você ouvir durante a semana, né, Júnior? Isso mesmo, por isso que ele sai na quarta. Isso, exatamente. E aí... Cada um sai no dia que merece. O dia que merece é ótimo. Ai. Muito bem, vá lá, confira. Inclusive, Júnior, eu faço uma participação no último aí. Você não sabia, né? Não. Tá vendo? Tem que ir lá ouvir, meu. Eu vou falar pra você, eu sou lento, eu vou no multicast, o nosso. Certo. O nosso é difícil de ouvir, porque eu já faço, né? Exatamente, é difícil. É estranho, e vou falar pra você, a coisa mais esquisita foi ouvir a minha voz no outro programa. É mesmo, hein? E quando eu edito ainda é que eu não ouço mais. Não, é terrível. Quando você edita, você tem que... Agora, quando você edita, é legal. Eu ouço sempre. Muito que bem, Júnior. Está aí divulgado. E o livro de hoje, que andou desaparecido, está de volta. O livro de hoje! O livro de hoje, Diego, é o seguinte: 70 semanas, Levítico e a natureza da profecia. O livro 70 Semanas vale muito a pena. Você já pode ter lido já vários livros sobre profecia, Daniel, 1844 do Clifford Goldstein. Todos são livros muito bons, mas se você quer a última palavra em 70 semanas, esse é o livro. Se você tá tendo você de repente até é evangélico de uma outra denominação que não é adventista e quer entender o que a gente fala, quer entender quais são as diferenças entre a interpretação pentecostal e a interpretação adventista e etc. Esse é o livro para você ler. Aí você vai tirar todas as dúvidas. 70 semanas. São artigos acadêmicos sobre esse assunto, sobre Levítico e as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. O editor é Frank Holbrook e é na série Santuário das Profecias Apocalípticas, volume 3 da Ultra Press. Ok, o link está aí embaixo, vai atrás desse livro porque vale a pena se você quer estudar profecia.
Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Quem sou? Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um repouso seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Biblecast 62, bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Júnior. Continuando a saga Guerra nas Estrelas, Diego. Nós descobrimos no primeiro episódio que, para o desespero da raça humana, estávamos chafurdados no pecado quando Deus nos enviou uma nova esperança. Exatamente, descobrimos no primeiro e no segundo episódio. Isso. E no terceiro episódio, que na verdade é o segundo, descobrimos que, embora Deus tenha providenciado uma nova esperança para nós, o Império contra-atacou e fez com que essa esperança fosse tirada de nós. Vimos que a verdade acerca de Cristo e seu santuário, aqueles que habitam no céu, foi lançada por terra. Isso. E prosperou, lançada por terra e prosperou. Isso mesmo. Continua prosperando na vida de muitas pessoas. Isso. E hoje, Júnior? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, Júnior, seguindo na nossa saga, na nossa série Guerra nas Estrelas, o tema de hoje não poderia ser outro senão o retorno de Jedi. De Jedi. É isso. O retorno de Jedi, bem-vindo aí ao terceiro ou quarto episódio dessa série, como queira. O retorno de Jedi. Só pra matar a saudade da série original do cinema, você sabe que os Jedi haviam sido mortos, não é? Dizimados, havia uma ruptura, mas aí nasceu uma nova esperança quando surgiu o garoto Skywalker. Isso. Certo? Certo. Porém, o Império contra-atacou, mas aí, no final, completa o treinamento do Jedi. E ao retorno de Luke, como agora, né? Isso. Na nossa metáfora, é a mesma metáfora do filme, que surge uma esperança, né? Depois essa esperança é tirada. E aí depois ela volta com tudo. Exatamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É isso. Porque na Guerra das Estrelas de verdade, no grande conflito de verdade, o que aconteceu foi isso. Deus deu uma solução pro nosso problema, Satanás arrancou essa solução de nós e Deus agora volta com tudo de um jeito que não dá não dá pro Império sobreviver. Agora, Diego, quando a gente fala que volta com tudo, não é que Deus... Não é. O que a gente tá querendo dizer é que a verdade acerca de Deus, entendeu? A doutrina que prega Cristo da forma correta, porque a doutrina errada a gente viu na semana passada, que é dizer que há um santuário aqui na Terra, etc. E isso durou por muito tempo. Agora, o pensamento correto, ele retorna à vida. Isso, exatamente. Por isso o tema de hoje, o retorno de Jedi. E para falarmos desse tema, Diego, nós vamos para o livro de Hebreus.
Júnior, pra começar, a gente tem que relembrar da onde a gente parou, que a gente parou no seguinte: nós paramos no desespero de Satanás ter feito com que a salvação, que é pela graça e pela fé em Cristo Jesus, que é o único mediador, ter sido substituído por mediadores terrenos. Sim. Por uma fé de obras e não uma religião de obras, não uma religião de fé. Então, uma salvação que busca uma religião que busca salvação nas obras e não que busca salvação em Cristo Jesus e nos méritos dele. E dessa maneira, Satanás criou um caminho alternativo que nos é mais conveniente, né? Porque ele atrai o nosso lado negro da humanidade. Ele gosta desse negócio de mérito, porque se eu consigo, eu posso me orgulhar. E se alguém não consegue, eu posso apontar o dedo para ela. E se eu mesmo não conseguir, eu posso me punir e novamente volto a me orgulhar, porque afinal de contas eu sou uma pessoa justa, me punir, etc e tal. Então, o lado negro do ser humano, na sua natureza, ela quer esse negócio do mérito, ela quer essa salvação pelas obras. E Satanás cria esse caminho alternativo usando a própria religião de Deus, por isso ele blasfema contra Deus, porque ele tenta tomar o seu lugar, por isso ele afeta o santuário que está no céu, porque tira do santuário celestial a prerrogativa de nos salvar, colocando então essa prerrogativa num santuário terrestre, num sacrifício terrestre, numa missa diária, num sacerdote na terra e etc. Diego, isso que você falou é muito importante. A gente não está aqui criticando uma religião, uma igreja. Uhum. Nós estamos criticando o espírito de salvação pelo próprio mérito. Isso. Que pode ocorrer em qualquer igreja. Exatamente, em qualquer igreja. Em qualquer religião. Até na igreja adventista. Opa! E principalmente. Porque o povo não entende esse negócio de guardar a lei, aí vai pro lado do mérito. Exatamente. Se você vai pro lado do mérito, você tá errado. É isso. Mérito próprio pra salvação. Não é pra conseguir emprego, nada. É pra salvação que nós estamos falando aqui. Então, o que a gente tá falando, o problema da igreja do mal aqui, da nossa guerra nas estrelas, não é você ficar olhando pra uma igreja e falar assim, o padre fez isso naquele dia, ou o pastor é aquilo, entendeu? Uhum. É muito maior, não tem a ver. Por exemplo, se o padre fez alguma coisa errada, só isso não tira a verdade de uma igreja. Uhum. Né? A não ser que a igreja ensine isso, mande o padre fazer isso. Em todas as igrejas há transgressores, há pessoas que caem, há pecadores, padres, pastores, hereges, em todas as religiões. Isso. Então, por exemplo, o padre abusou lá da criança, ele é afastado, etc. A igreja não ensina isso. Não tem nada a ver com a igreja. Então o problema da igreja não é esse, né? Mas olha só o que o pastor fez comigo. Não, esse pastor que fez com você não é a igreja, não é o ensinamento da igreja. Aqui nós estamos falando do ensinamento da igreja. Uhum. Daquilo que a igreja ensina. E se a igreja ensina a salvação por mérito, é disso que nós estamos falando. É isso. É isso. Então veja só, o mundo estava perdido. O mundo estava agora deitado no lençol do mérito, Diego. Isso. E coberto com um cobertor do orgulho próprio. Isso. É? Agora as pessoas, Diego, para buscar a salvação, achavam que tinham que fazer coisas. Uhum. É por isso que precisa do retorno da doutrina verdadeira sobre Cristo. O retorno de Jedi. E como o nosso pano de fundo é a doutrina do santuário, nós vamos por ela para entender isso, lá em Hebreus capítulo 6. E eu vou ler aqui o versículo 17, de 6:17 até 7, verso 3. Ok? Ok. Vamos lá. O lado sombrio é mais forte. Não. Mas sedutor é bem mais. E como vou diferenciar o bem do mal? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora na alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde é além do véu, Diego? Santíssimo. Exatamente. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Olha aí, Diego. Olha aí. A Bíblia diz que Cristo é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente já comentou isso aqui quando a gente quando a gente fez a série Fator Melquisedeque no início desse ano. Agora, Diego, a pergunta é: por que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E outra pergunta: quem é Melquisedeque? Porque aqui a Bíblia fala que ele não tem pai, não tem mãe, nem princípio de dias. Será que Melquisedeque seria o Espírito Santo? Vamos olhar então para a história de Melquisedeque. Tem gente que acha que o Melquisedeque é o Espírito Santo. Ah, é? Um nome pro Espírito Santo? É, porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dias, nem fim de existência, olha só. Aham. Feito semelhante ao Filho de Deus ainda. Quem que é esse? Quem que é esse camarada, Diego? Eu só sei que ele aparece lá em Gênesis 14, 18 a 20. Vai, quem é esse camarada? Na história... O que tá falando aqui o escritor de Hebreus? Na história é o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, Salém que significa paz, né, Júnior? Shalom. Isso, e que vai se tornar a cidade de Yerushalom. Isso, aí ele é rei exatamente de uma cidade chamada Salém, que está exatamente onde será Jerusalém no futuro, Júnior. Isso, Jerusalém. Só que a gente está lendo aqui Gênesis 14. Yerushalém. Isso. Se transforma. Enquanto ela não se... E é isso que está interessante. Ela vai virar Jerusalém só lá na frente. Davi vai conquistar ela lá na frente. Então, antes de virar Jerusalém, ela é dos jebuseus. Ela é pagã, isso mesmo. Ela é pagã, exatamente. Então aqui, Melquisedeque é rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Júnior, sacerdote do Deus Altíssimo no período abraâmico? Esquisito isso aí, hein? Vamos lá, 19. Essa é a ideia. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha, além dele abençoar Abraão em nome do Deus Altíssimo, ele louva o Deus Altíssimo e recebe dízimo de Abraão, Júnior. Quer dizer que Abraão reconhece ele como maior que ele o próprio Abraão, não é? É. É isso mesmo, Hebreus 7, verso 4 diz assim, ó: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha aí, que coisa. Considera como era grande, diz aqui em Hebreus. Não, presta atenção, Abraão, quem que é Abraão, Júnior? Pra gente entender a grandeza de Melquisedeque, entender quem que é Abraão. Não, agora você tem que pensar com a mente do judeu. Isso. Tá certo? Certo. Mente do judeu. Gente, Abraão é simplesmente o cara, o maior de todos. Maior de todos. Pai Abraão. Ou seja, as tribos dos judeus, não é? As tribos de Israel. Quem é o pai das tribos? Abraão. Abraão é o pai de todas as tribos de Israel. Isso. E por que isso é importante? Vamos entender o contexto aqui do livro de Hebreus. Diego, Hebreus foi escrito num período depois de Cristo. Uhum. E a pregação era a seguinte depois de Cristo: vocês não precisam mais matar o cordeiro, nem levar nenhum sacrifício ao santuário terrestre, porque o véu foi rasgado. O santuário terrestre não tem mais valor, e sim o santuário celestial, como a gente já viu. Uhum. Então essa era a pregação. E muito provavelmente essa carta ela foi escrita aos judeus convertidos ao cristianismo que moravam na cidade de Jerusalém. Ok. Certo? Aos hebreus. Isso, aos hebreus de Jerusalém. E aí, Diego, você tem um grupo de pessoas crendo em Jesus, mas tendo que sair da tradição judaica de matança de cordeiro. Muito difícil, Diego. Como é que você vai sair dessa tradição? É verdade. E veja só, o tempo vai passando e as pessoas têm que manter essa firmeza. Mas com o tempo vai passando, Jesus não voltou, alguns achavam que Jesus ia voltar na época deles. Esses hebreus, eles começam a desanimar da fé cristã, certo? E começam a retornar para o culto no templo, porque o culto no templo não parou. Uhum.
com a morte de Cristo. Deveria parar, mas os judeus não entenderam Cristo como sacerdote. Mas aqui Paulo, os apóstolos entenderam isso e pregavam para parar. Só que os cristãos agora de Jerusalém estavam retornando às antigas práticas no templo. Por isso é enviada a eles esta carta para dizer para eles o seguinte: gente, o santuário está no céu e Cristo é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que você vê na terra, você não precisa mais olhar para ele. Difícil isso, né, Diego? É difícil quando mudar a crença, né? Aquilo que tá no coração, né? Não é mudar a crença, Júnior. É mudar uma tradição de muito tempo. Ancestral. É verdade, imagina. Não, é mais antigo que isso. É verdade. Mitológica. Sabe sabe assim, ó, meu pai era assim, meu avô era assim? Não. Você ia até o até Adão. Até Adão. Era tudo assim. Olha. Sempre foi assim. Antes do meu pai, tinha o avô dele, tinha o meu avô, tinha o meu bisavô. E você pode voltar até Adão facilmente, que até lá foi feito sacrifício. Então, antes de você condenar os judeus, saiba que não era fácil, gente. Não era. Ó, tudo funciona direitinho, de repente vem um carpinteiro. Sabe aquele lá que você conhecia? Que arrumou o sofá da sua casa? Sei. Ele arrumou o sofá da sua casa. Aí, de repente, aquele cara que arrumou o sofá da sua casa é Deus. É. Aí tudo bem, você tá firme, né? Uhum. Só que aí ele é Deus. Aí, de repente, ele morre na cruz, como ladrão. Uhum. Não, aquele cara que arrumou o sofá da sua sala é mandado pra cadeia e pra pena de morte. E tem um grupo dizendo que ele é Deus. Não é fácil acreditar. E ele é mandado pelos fariseus. Não, e quem manda ele pra cadeia é o povo da igreja. São os pastores da igreja, os sacerdotes, os padres. O líder da igreja é que manda ele pra cadeia. O líder. E agora, por que manda ele pra cadeia? Porque ele tá mandando quebrar a tradição antiga. Uhum. E tem mais Ele veio com as conversas muito diferentes. Muito diferente. Aí ele é morto, e eu tenho um texto na Bíblia dizendo assim, ó: maldito que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21:23. Não, aí ele foi pendurado aonde? No madeiro. Então o que ele é, segundo a Bíblia? Maldito. Acabou. Gente, não é fácil pra judeu virar cristão, gente. Não era fácil, não. Assim como você pode olhar pra igreja adventista e falar assim: meu, não é possível. Agora vem esses camaradas, estão dizendo aí de guardar sábado. Que história é essa? Manda tudo pra cadeia. Esse povo é louco. Manda tudo pra cadeia, ótimo. Não dá Ouve ideia. ele não, Júnior. Não dá ideia, né? Ouve ele não, gente. Não, só pra você saber que não era fácil. Aí vem Paulo e chega pra eles e fala assim: ó, gente, não precisa mais ir lá no santuário. Por que não, Paulo? Porque Cristo é o sumo sacerdote. Ah, bom. E aí? Ele também foi a vítima, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais matar cordeiro. Ah, entendi. E ele é o sumo sacerdote aonde? No santuário celestial. E o próprio livro de Hebreus explica isso. Porque o livro de Hebreus é pra explicar essas coisas. É pra isso. É pra acalmar esse questionamento. Aí vem um camarada inteligente dos Hebreus, um jovem esperto que ouviu o Biblecast da época. Certo. Não é? E diz o seguinte: gente, se Jesus era sacerdote, e se todo sacerdote é da tribo de Levi, e Jesus era sabido que ele era da tribo de Judá, como pode Jesus ser sacerdote se não era da tribo de Levi? Aí algum falou assim: peguei, acabou. Meu Deus, é agora. Fim dessa conversa. Peguei. Entendeu? Peguei. Todo mundo falando que Jesus é sacerdote nada. Ele era da tribo de Judá. Como é que ele vai ser sacerdote se ele é da tribo de Judá? Se todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, viu? Veja que coisa importantíssima. Aí o povo fala: e agora? Acabou. Aí vem a carta aos Hebreus para explicar isso. E a explicação é a seguinte: gente, Jesus é sumo sacerdote sim, e tem mais. Ele é segundo a ordem, ou segundo a maneira de Melquisedeque. Olha aí. Que é anterior a Abraão, portanto, se existe um... Olha que sagacidade. Veja. Se existe um sacerdote antes de Abraão, então não podemos limitar o sacerdócio aos levitas que são pós-abraâmicos. Por exemplo, quem é o pai de Levi? Abraão. Quem é o maior de todos na cabeça do judeu? É Abraão. E Paulo, que a gente considera o escritor de Hebreus, era muito inteligente, né? Aí ele vem por esse caminho. Ele fala: Abraão era o maior de todos, né? Todo judeu concordava que Abraão era o maior. Então Abraão é pai de Levi, é maior que os levitas. Só que o Abraão, que é maior que os levitas, ele devolve o dízimo pra alguém maior do que ele. E é Melquisedeque. O lado sombrio é mais forte. Não. Mas sedutor bem mais. E como vou diferenciar o bem do mal?
Detalhe, que isso não é falado com Abraão. Esse relacionamento de Melquisedeque com o pai, o povo judeu, não é um relacionamento que ocorre no período abraâmico. É no período abrâmico, Júnior. Ele ainda não fez aliança com Deus, ele ainda se chama Abrão. Então tem um cara que tem ligação com Deus antes de Abrão se converter. Antes de se converter, antes de fazer aliança com Deus. Ó, antes que Abrão já tinha Melquisedeque. Exatamente. Falou, gente, vocês acham que Abrão é grande, né? Eu vou contar pra vocês quem é grande. Eu vou contar. Grande é Melquisedeque. Que tá aí desde antes de Abraão. E aí o judeu ali fala, é verdade, como é que pode isso? Como é que pode? Tá entendendo que ele tá abalando as estruturas do judaísmo, né? Não. Ele tá mexendo com a estrutura do judaísmo exatamente pra falar assim pra ele, gente, acabou, não precisa mais disso. Agora é só ir pra Jesus. Só ir pra Jesus. Aí é por isso que Jesus é sacerdote segundo a maneira de Melquisedeque, porque Melquisedeque está acima dos levitas. Porque Melquisedeque não tem pai, nem mãe, nem genealogia. O que quer dizer isso, Diego? Quer dizer o seguinte, quer dizer que Melquisedeque não está ligado aos levitas. Melquisedeque também não era levita. Não, nada a ver, não tem ligado, ele não é circuncidado. É, exatamente. É um incircunciso. Exatamente, meu Deus. E ele não era levita, ou seja, ele não. Então quando tá escrito aí, Diego, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de existência, não quer dizer que ele é Deus. Quer dizer que ele não tem nada a ver com o povo de Israel. Tá dizendo que ele não tem nada a ver. Se você olhar na genealogia do povo de Israel, que eles guardavam com muito carinho, né? Não é à toa que tá escrito na própria Bíblia aí, que o pessoal no ano bíblico aí sofre com a genealogia. Quer ver, ó? Porque ela tem um motivo pra estar na Bíblia. Olha só, em Esdras 8, verso 1, diz assim, ó: então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro. Ou seja, a genealogia era muito importante. A Esdras, eles registravam as famílias. Isso. Não, era imprescindível. Então, tá dizendo o seguinte, gente, Melquisedeque não faz parte da genealogia dos judeus. Júnior, é tão imprescindível que tinha até a lei do levirato pra poder manter o nome do cara vivo. Isso, exatamente. Ou seja, se o cara morre sem deixar descendência, a mulher pode casar com o irmão dele pra ter um filho com o irmão dele, pra receber o nome do que morreu, pra que o nome dele não se apague da história de Israel. Exatamente, nota de rodapé. Se você quiser saber mais sobre a lei do levirato, consulte Biblecast, A Justiça e a Paz se beijaram. 9. Número 9. Isso mesmo. Então veja só, gente. Paulo aqui está apenas dizendo o seguinte, está apenas dizendo assim, ó. Gente, Jesus não era levita de propósito, porque ele era maior que os levitas. Porque assim como Melquisedeque era maior, Jesus é que nem ele, é segunda maneira de Melquisedeque. Ele é sacerdote para sempre. Veja isso, Diego. Que alguém podia argumentar assim, não, mas se ele é o sacerdote, então por que ele não nasceu por que ele não nasceu da descendência dos levitas? E ficava mais fácil pra gente entender, né? Não, porque essa não é a questão. Ele tá acima disso. Exatamente. Ele não podia ser filho. Se ele fosse levita, filho, ele estava abaixo de Abraão. Exatamente. Não é? Olha aí. Eu vou falar pra você, Diego. É igual aquela vez que chegaram pra Jesus e falaram assim, você é profeta? E por que você devolve imposto? Por que você paga imposto, então? Porque os profetas não pagavam imposto, Diego. Aí começaram a dizer, profeta nada, paga imposto. Aí Jesus falou, estão duvidando que eu sou profeta porque eu paguei imposto. E Jesus diz, dai a César o que é de César, né? Estão duvidando? Então tá bom, eu vou pagar o imposto mais uma vez. Só que eu vou pagar desse jeito, tá bom? Você vai lá no mar e pesca um peixe, e o imposto vai estar na barriga do peixe que você pescar. Vê se eu não sou profeta. Ou seja, tá achando que eu pago imposto, sou menor. Então tome, olha o jeito que eu pago. Sou muito maior, gente. Sou muito maior. O camarada pescou, Diego, e na barriga do peixe tava o dinheiro do imposto, imagina? Então Jesus, se você pensa que ele tá indo com a farinha, ele já está voltando com o angu? Certo. Mateus 17, 27. Opa, Mateus 17, 27, conta essa história. Então veja só, Diego. O camarada perguntou lá, mas ele não é da tribo de Levi. Aí Paulo responde, mas não é pra ser mesmo, filho. Porque se ele é da tribo de Levi, tem muita gente maior que ele. Tem Jacó, tem Isaac, tem Abraão e tem mais, ainda tem Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, ele é sacerdote para sempre. Jesus, ele é sumo sacerdote para sempre. Porque a genealogia não limita o sacerdócio de Cristo. Limitava o sacerdote terrestre, que era limitado aquele sacerdócio. E percebe de novo, Diego, ele se apegando às formas.
percebe as formas? Tem que ser levita. Às vezes, Diego, a gente se apega às formas das coisas. Tem que ser assim, entendeu? E Jesus, ele se apresenta pra nós não da forma como você imagina, muitas vezes. Muitas vezes. Ok, Diego, então Jesus era sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus, por ser sumo sacerdote para sempre, ele é muito maior do que Levi. Essa verdade, Diego, ela estava esquecida. Essa verdade havia sido lançada por terra. E ela foi lançada por terra durante muito tempo. Isso. Certo? Nesse momento nós estamos usando o livro de Hebreus, que auxiliou os judeus a entenderem estas verdades no tempo deles, para explicar pra gente hoje o que é, para auxiliar a gente a entender essas verdades no nosso tempo e vencer o contra-ataque do inimigo. Isso mesmo. E qual é a verdade? Que Cristo é o sumo sacerdote, que você pode falar com ele direto, que você não precisa de mediador. Isso. O mesmo texto bíblico que serviu para convencer os judeus serve pra gente hoje entender qual que é a função de Cristo agora, quando você abre o véu, por trás do véu. E isso, por isso que o episódio de hoje chama o Retorno de Jedi. Cristo tem que retornar na sua vida. Você tem que ver a Cristo como ele é, como o sumo sacerdote da sua vida, como aquele que perdoa os seus pecados. Diego, o que está escrito em 1 Timóteo 2, verso 5? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Opa, não, lê de novo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E esse texto, às vezes, a gente passa despercebido, Diego. Mas quer dizer que a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, ó, entre nós e Deus só tem um mediador, um intercessor, o que você quiser aí. Um advogado, né? Quem é esse mediador? É Jesus. Ele é o sumo sacerdote, entendeu? Ele é o único. Sim. Ele é o que resolve nossos problemas. Ele é o que perdoa os pecados. Mas, Diego, criaram vários mediadores por aí. É verdade. Vários mediadores. E várias coisas para mediar também. E várias coisas para mediar. Vamos a alguns exemplos, Diego. Um mediador muito famoso e conhecido é Santo Antônio. É verdade. Não, muito conhecido, famoso, porque ele intercede por aqueles ou aquelas que não conseguem se casar. É o santo casamenteiro. Isso, ou seja, você não consegue se casar, então com quem que você fala? Santo Antônio. Você fala com Santo Antônio, você não fala com Deus. Você fala com Santo Antônio. E o que Santo Antônio faz? Ele intercede entre você e Deus. Ele vai lá pra Deus e fala, Senhor, ajuda lá. A pessoa a se casar. Ajuda, o que tá encalhado. É isso mesmo, não é? E se você tiver com pressa, você ainda pode dar uma passadinha no Santo Expedito. Isso mesmo. Santo Expedito. Fala, eu preciso casar e tem que ser urgente, porque ele é o santo das causas urgentes. Olha só que beleza. Agora, Diego, tem um detalhe. Agora a gente tem um intercessor que é brasileiro, hein? Ah, é? É. Mentira. Claro. É Frei Galvão. Frei Galvão. Claro, daqui de perto, da minha associação. Foi aprovado? É, da minha associação aqui. Ele é da Paulista do Vale, de Guaratinguetá. O que ele intercede? É pelas que querem ficarem grávidas. Ah, Frei Galvão, quer ficar grávida? Frei Galvão, o santo da fertilidade. Exatamente, então olha só, se você quer ter filho, não tá casado e quer rápido, você já fala com os três. E veja só, como é que a Igreja Católica faz uma pessoa se tornar santa? Tem várias etapas, não é? Antes é beato, e tem anteriores também, tem algumas classificações, né? Então, por exemplo, se a pessoa realiza um milagre comprovado, por exemplo, Frei Galvão fez uma pessoa ficar grávida, certo, que não podia, ela comprovadamente não podia ter filhos e ficou grávida pela intercessão dele. Tomou a pílula dele lá, ok, e ficou grávida. Aí, um milagre comprovado, ele vira beato. 2 milagres comprovados, vira santo. Certo? Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, Diego. Segundo a visão bíblica de santidade, Santo Antônio, Santo Expedito e Frei Galvão podem ser santos mesmo? Podem. Santa Clara, Santa Terezinha, entendeu? Podem ser santos mesmo? Podem ser santos mesmo. Mas o que faz deles santos? São os milagres que realizam? Não. Exatamente. Como é que uma pessoa é considerada santa na Bíblia? Se ela está em Cristo Jesus. Exatamente. A Bíblia diz lá ainda em Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Isso. Ele é uma pessoa santa. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, aos santos que estão em Corinto. E se você ler a carta de Corinto, não tinha ninguém que não cometia pecado lá. Era terrível aquela igreja, chamada por Paulo de santo.
Então não são santos porque não faziam coisas erradas, não são santos porque faziam milagres e muito menos não são santos porque intercedem. Então essa ideia de intercessão, ela surgiu no período em que a verdade sobre o verdadeiro intercessor havia sido lançada por terra. Perfeito. Certo? Certo. Então nós não estamos condenando aqui o Santo Antônio. Ele pode realmente estar no céu de Deus. Estar salvo, não é? Estar salvo, estará no céu aí para viver a eternidade. Não é disso que a gente tá falando. No céu de Deus também não quer dizer que ele tá lá agora. Isso aí Não, você tem é que isso, entender o Biblecast número 14. Isso mesmo. Mas ele pode ser uma pessoa salva por Cristo, mas o que as pessoas dizem dele depois, ele também não tem responsabilidade disso. Sim. Né? Agora é o seguinte, o que dizem dele depois é que ele é um intercessor, e tem vários intercessores, Diego. É isso aí que tá. Isso na igreja católica, mas e na igreja protestante também acontece se você não tomar cuidado. Como é que acontece na igreja católica? Tem igreja em que o pastor, ele é consciência para as pessoas. É verdade. A pessoa não faz nada sem perguntar pro pastor. Isso, pode, aquilo. Aí ele vira consciência. Ou seja, se você tá perguntando pro pastor que pode, é porque você não tem relacionamento suficiente com Deus pra perguntar pra ele pra receber essa resposta dele. Isso mesmo. Você não conhece a Bíblia o suficiente, você não ora o suficiente, aí você não tem essa resposta de Deus, portanto você pede pro pastor intermediar pra você. Você coloca a responsabilidade no pastor. Isso em muitos casos. É claro que tem coisa que você realmente não sabe direito. Aí você pergunta. Isso, não estou dizendo que é pecado perguntar. A gente tá dizendo de dependência. Eu tô dizendo que tem gente que pega a sua... Ela já sabe a resposta, ela já sabe o que tem que fazer, e ela fica perguntando de pastor em pastor, todo pastor que aparece na frente dela, até achar alguém que fala parecido com o que ela tá falando. Pra botar a culpa no pastor. Outra coisa, Júnior, que acontece, e muito nas neopentecostais, é o pastor interceder mesmo, por exemplo, uma questão de cura, né? Outro dia eu tava vendo aí que o pessoal comprou o lencinho suado do pastor. Eu até comentei aqui, né? Então, olha só, o lencinho suado do pastor é que vai curar a filha dele. Então, há vários tipos, há várias maneiras de se interferir, de se substituir a intercessão divina de Cristo por nós. É uma coisa importante, Diego. Importante. Tem gente que acha que quando comete um pecado, é preciso a condenação pública da pessoa. Ou seja, ela tem que ser disciplinada a todo custo. É como se tivesse que haver uma punição. É verdade. Pública. Aí a igreja, é a igreja que perdoa, não é Cristo. Entendeu? A pessoa cometeu um pecado lá que ninguém tá vendo. Aí, ó, você que tá na internet agora, você tá ouvindo o Biblecast e entrando num site que você não deveria entrar. Ninguém tá vendo. Meu Deus, ninguém tá fazendo isso não, Júnior. Não sei. Meu Deus, não dá não. Ninguém tá vendo. Não é? Mas tem gente que acha que isso que ninguém tá vendo tem que ser contado. A igreja tem que punir publicamente. A igreja que pune. Na verdade, você pode aí onde você tá pedir perdão direto pro sumo sacerdote que tá diante de você, que é Cristo. Você pode ir direto a ele, pedir perdão a ele e você estará perdoado. Diego, tem muita gente que não acredita no perdão divino. Cristo já perdoou e ele quer uma punição da igreja. Mas Cristo é o sumo sacerdote. Se ele falar que está perdoado, está perdoado. E acabou. E acabou. Tem gente, Diego, que acha que se o nome está na igreja ou não está na igreja, tem a ver com o perdão de Deus. Não é? Tem gente que acha isso. Tem gente que acha isso. Tem que tirar essa pessoa da igreja, arriscar o nome, porque senão, né, que senão vai dar problema para nós aqui. Tem gente que pensa isso. Tem gente que age assim. Diego, então é o seguinte. Leia aí Hebreus 4, de 14 e 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, no lugar santíssimo. Você pode ir direto a Cristo. Confiadamente. Vai confiante. Você fala, eu já pequei tantas vezes esse mesmo pecado, vai confiante junto ao trono da graça. Porque esse sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus, diz o versículo 14, mas diz no versículo 15 que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. É isso mesmo. Ele sabe o que é tentação. Você chega assim, ai meu Deus, eu pequei de novo. Ele fala assim, eu sei como é que é. Entendi, eu não
pequei, mas eu sei o que que é a tentação. Eu entendi. E eu sei que pra você, coitado, você não consegue. Você tem a natureza caída mesmo. E essa ideia de intercessor, Diego, é uma ideia, ela surge do medo de Deus, né? Aham, é verdade. Você não fala com Deus, você fala com outro alguém, né? Por exemplo, você fala com Maria, que tem uma imagem mais de mãe, entendeu? É verdade, é De isso carinho, mesmo. uma imagem Ela de entende. afeto, né? Ela perdoa, e Deus é colocado como uma imagem de cruel, de terrível, que precisa alguém pedir pra ele perdoar. Tem que vir um humano interceder, alguém que calçou o nosso sapato. Isso, interceder. Aí a Bíblia está dizendo, não, Jesus calçou o sapato. Exatamente. Não, Jesus sabe o que você passou aí. Ele sabe o que é tentação e ele é o sumo sacerdote, pode falar direto com ele. E ele é o único. Ele iguala tanto Jesus a nós que no final da frase ele tem que avisar, ó, mas sem pecado. É pra você não confundir as coisas. Isso de mesmo. Tanto que ele é igual a nós. Ele falou assim, ó, porque nós temos um sumo sacerdote que nós não temos um que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, antes foi ele tentar em todas as coisas a nossa semelhança. Ele é igual a gente. Olha aí. E tem o outro texto que a gente leu, fala assim, ó, não há nenhum intercessor, apenas Jesus Cristo, o homem. Ou seja, olha como Paulo está deixando claro, quem está intercedendo é um humano. Nossa, é um Deus. humano que está fazendo intercessão entre nós e Deus. Deus, ele se fez humano por nossa causa. Exatamente. Pra você ir falar direto com ele. Confiadamente. Por isso que se você tem um outro intercessor, isso é blasfêmia. Isso é deitar a verdade por terra e prosperar. Isso. Está tomando o lugar de Deus. A verdade, você pode chegar e falar diretamente com ele. Você tem que se tornar amigo de Jesus, amigo de Deus, porque ele é teu amigo. Porque ele andou por onde você andou. Ele sabe quem você é. E tem mais, Diego. Ele está ansioso para perdoar. Olha que maravilha. Ele está ansioso para retornar a ser o sumo sacerdote da sua vida. E você, o que você vai fazer? Vai continuar fugindo de Deus? Vai continuar longe? Vai continuar com medo de Deus? A Bíblia nos apresenta um Deus que não precisamos ter medo dele. A gente pode chegar confiadamente. Achegue-se então junto ao trono da graça de Cristo. Morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei. A tua ternura me acolhe. Um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Em teu altar, Vai lá, começa você sempre que eu tô começando. Biblecast número 62, velho. Tô ruim hoje, vai. Você tá ruim? Vai, meu. Eu não posso falar muito empolgado que minha cabeça dói. 3, 2, 1. Depois o Diego vai achar onde é que tá isso na Bíblia e vai dizer o versículo certo. Como assim o Diego vai achar? Que eu não lembro aqui. Mas tá na Bíblia, não tá? Lógico. Ah, bom. Porque essa vez eu ouvi o Datena falar assim, ó, na televisão. É bíblico, gente. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Ah! Tudo tá na É Bíblia. bíblico. Tudo... É bíblico. Ok. É o seguinte, Diego, eu gostaria de lembrar que temos aí o Traços do Reino toda É segunda-feira. verdade. Com o nosso querido... Vai, Diego. Felipe Carmo. Isso. Nosso querido Felipe.
Toda semana eu vou confessar um negócio, Diego. É. Até hoje, do dia 22 de agosto, eu fico pensando o que é aquilo que o Felipe fez. O quê? E a editora é Frank Holbrook. Não, o editor. O editor é Frank Holbrook. Foi o que eu falei. Você falou editora. Não. Dá um replay aí. Não, vai, então fala de novo. Pô, replay. E a editora é 70 semanas, Levítico e a natureza da profecia. Sobe o hino da profecia, Diego. Que hino da profecia, Júnior? Me empolguei, Diego. Tô vendo. Que hino da profecia, meu. É isso aí. Você sabe. É que eu sou o maior defensor do livro de hoje. É, eu sei.